Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, ou seja, saudação ou saudações de acordo à hora que estarás vendo este vídeo, que estarão vendo este vídeo. Então, este vídeo vai ser uma série de resolução da matéria de análise de sistema de potência 1 e para este vídeo atual, em questão, vamos fazer a resolução de algumas questões que eu deixei nesse slide concernente ao sistema por unidade, nesse caso per unit system. Desculpa, estou engripado, então minha voz está um pouco fônica, me desculpar. Então, aqui temos todos os conceitos, o conceito do que vem a ser o sistema por unidade, o que vem a ser o valor, o que vem a ser o valor de base, e assim sucessivamente, Conceito de sistema por unidade, conceito de sistema por unidade. Aqui temos alguns cálculos. Também temos aqui como calcular ou determinar o valor de base. Então, aqui para a primeira questão, diz que um sistema de potência trifásico simples, como mostra a figura abaixo, tem um gerador de 480 volts. Este gerador está conectado a um transformador ideal com uma relação de transformação 1:10. Neste caso estamos a falar de um transformador elevador. A linha de transmissão conectado a um trafo ideal com uma relação de transformação 20:1. Nesse caso estamos a falar de um transformador abaixador. E a carga está conectada, nesse caso, a esse transformador. E diz que os valores de base são de 480 volts e 10 kV ampere. Aqui mais uma vez eu peço desculpa, é 10 kV ampere. Aqui está a faltar o A de ampere, que é a unidade da potência aparente. Então, todos esses valores estão no lado do gerador. A primeira questão diz que encontre a tensão de base, a corrente de base, a impedância de base e a potência aparente de base em toda a região do sistema. Por que tem esse termo em toda a região do sistema? A presença de transformador vai fazer com que o nosso sistema de potência tenha diferentes níveis de tensão. Então, esse diferente nível de tensão é que nós vamos chamar aqui de região. Então, vamos ter uma região, uma segunda região e uma terceira região. Então, para este vídeo, vamos resolver a linha A, onde vamos encontrar todos esses valores de base, e a linha B, vamos fazer um outro vídeo, que é para converter esse sistema em diagrama de reatância por unidade. Esse diagrama de reatância é praticamente este aqui, Saímos desse diagrama unifilar e temos aqui esse diagrama de reatância. Então, no próximo exercício, nesse caso aqui vai ser a resolução da linha B, nós vamos fazer esta conversão do diagrama de reatância por unidade. Então, vamos aqui resolvendo. Vamos abrir aqui o Notes. Então, primeira coisa, vamos aqui desenhar o sistema de potência. Temos aqui o gerador, temos aqui o transformador. Vamos desenhar algo um pouco bonito. Temos aqui o transformador, temos aqui a linha de transmissão, depois temos mais outro transformador, neste caso o transformador abaixador, e aqui por conseguinte nós temos aqui a carga. Essa carga eu vou chamar de load. E aqui temos a impedância da carga, que é de 10 com ângulo de 30. Isto aqui é ohm. Aqui temos o trafo 2, que é o transformador abaixador, que com uma relação de transformação 20:1. E aqui temos o trafo 1 com uma relação de transformação 1/10. Então, temos aqui a linha de transmissão é de 20 mais 60 J ohm. E temos aqui a tensão do gerador é de 480 volts. Então, conforme eu já disse, devido à presença de transformadores, nós vamos ter diferentes regiões. Então, vamos ter aqui uma
região, vamos chamar de região 1, aqui vamos chamar de região 1 e aqui vamos chamar de região 2 e este lado vamos chamar de região 3. Essa região acontece devido à presença de transformador, ou seja, o nível de tensão da região 1 vai ser diferente do nível de tensão da região 2. Isso devido à presença desse primeiro transformador. O nível de tensão da região 2 vai ser diferente do nível de tensão da região 3. Isso devido à presença deste transformador. Então, devido a essa diferença de nível de tensão, por isso é que nós vamos ter essas diferentes regiões. Então, o que eles nos diz no exercício? Para nós encontrar a potência aparente de base, encontrar a tensão de base, nesse caso a tensão de base 1 da região 1, a corrente de base, da corrente de base 1 na região 1 e a impedância de base, nesse caso 1, na região 1. Então, o exercício já nos diz que a potência aparente é de 10 kVA e também nos diz que a potência, a tensão de base, nesse caso na região 1, é de 480 volts, né? Neste caso aqui no lado do gerador. Então, para nós encontrar a corrente de base vai ser igual, depois já só ver um slide, todas as formas estão lá espelhadas. A corrente de base será igual à potência aparente de base a dividir pela raiz quadrada de 3 vezes a tensão de base, nesse caso na região 1. Então, a corrente de base na região 1 vai ser igual à potência aparente, nós temos que é de 10 kVA a dividir pela raiz de 3 vezes a tensão de base na região 1 é de 480 volts. Nesse caso, esse volts com esse cancela, né? Cancela. E aqui a corrente de base vai ser igual, vamos aqui usar a nossa calculadora, é de 10 vezes 10 ao cubo devido à presença do quilo, a dividir pela raiz de 3 vezes 480. Então aqui nós teremos uma corrente de 12,02 ampere. E a impedância de base na região 1 será igual a quê? Vai ser simplesmente a tensão de base ao quadrado a dividir pela potência aparente de base. Neste caso, a impedância de base na região 1 vai ser igual à potência aparente de base, nesse caso na região 1, vai ser igual de 480 ao quadrado a dividir por 10 kVA, aqui é volts. Então, aqui teremos, usando de novo a calculadora, 480 ao quadrado a dividir por 10 vezes 10 elevado a 3. Isto vai ser igual a 23,04 ohm. Então, aqui calculamos todos os parâmetros, nesse caso os valores de base da região 1. Agora, para a região 2, vamos usar aquilo que se aprendeu nas aulas de transformadores quanto à relação de transformação. Nós sabemos que a tensão no primário vai ser igual, ou seja, a tensão do primário, né? A razão da tensão do primário pela tensão do secundário vai ser igual ao número de espira no primário sobre o número de espira no secundário, onde este Vs vai ser igual a quê? A tensão de base na região 2. Então, tendo isto aqui em mente, nós vamos encontrar esse valor de Vs de acordo com a relação de transformação. Então, nós podemos ver aqui no primário, neste caso, se esse aqui é o transformador, né? Esse aqui é o transformador, implica dizer que essa tensão aqui, nesse transformador, é de quanto?
é de 480, neste caso, neste primário. E nós vamos querer saber qual será essa transformação, ou seja, essa tensão no secundário. Então, para isso, o que nós vamos fazer? A tensão no primário já sabemos que é de 480 volts, a dividir pela tensão no secundário, que não sabemos. Número de espira, já sabemos que esse número de espira, a relação dele de transformação é de 1 por 10. Então, o primário é quanto? O primário é 1 e o secundário é 10. Aqui, fazendo o sistema cruzado, o que é que nós teremos? Vs vezes 1, a tensão do secundário. Isso vai ser igual a 480 volts vezes 10. Então, aqui a tensão no secundário Vs vezes 1 vai ser igual a Vs. 480 vezes 10, vamos ter aqui 4.800 volts. Faz sentido, porque temos a presença de um transformador elevador, então implica dizer que a tensão no secundário, neste caso a tensão de base 2 na região 2, vai ser igual a 480 volts. Nesse caso, essa tensão é maior com relação à tensão do primário, porque temos um transformador com uma relação de transformação 1 por 10, nesse caso a presença de um transformador elevador. Então, tendo encontrado o valor de base 2 para a região 2, podemos encontrar outros parâmetros, tendo em conta que a potência aparente vai ser igual em todas as regiões. E isso também está espelhado no slide. É só lerem o slide, tem um parágrafo que diz por que a potência aparente vai ser constante em toda a região, ou em todas as regiões. Então, tendo encontrado o valor de base 2, então podemos também encontrar agora a corrente de base 2. Conforme nós vimos, a corrente de base 2 vai ser igual a quê? Vai ser igual à potência a potência aparente de base e a dividir pela raiz de 3. Vamos aqui escrever, né? A potência aparente de base a dividir pela raiz de 3 vezes, nesse caso, a tensão de base da região 2. Então, aqui, a corrente de base 2 vai ser igual a 10 kV ampere a dividir pela raiz de 3, ou por raiz de 3, vezes, nesse caso, 4.800 volts. Né? Esse volts cai com este e vamos ficar aqui com a corrente de base 2, nesse caso na região 2, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 10 vezes 10 elevado a 3, a dividir por raiz de 3, vezes 4.800, e teremos aqui uma corrente de 1,2, nesse caso 1,20, praticamente 1, vamos meter aqui 1,20 ampere, né? Podemos simplesmente chamar de 1,2 ampere. E o outro parâmetro vai ser a impedância de base 2, vai ser igual a quê? A tensão de base 2 ao quadrado a dividir pela potência aparente de base, que é constante, né, em todas as regiões. Isso aqui, nesse caso aqui, a impedância de base 2 vai ser igual a quê? A tensão de base ao quadrado. Já sabemos que a tensão de base ao quadrado para essa região vai ser de 4.800, nesse caso, ao quadrado, a dividir por 10 kV ampere. Aqui, não esquecendo que é volts. Para estar um pouco organizado, deixa eu escrever aqui, isso aqui é volts, isso aqui ao quadrado, assim fica melhor. Então, aqui a impedância de base da região 2 vai ser igual, fazendo a mesma coisa, 4.800 ao quadrado, a dividir por 10 vezes 10 elevado a 3, vamos ter 2.304 ohm. Então,
calculamos todos os parâmetros, isto na região 2. Então, para a região 3, vamos usar o mesmo conceito. Então, aqui também temos a presença de transformador, vamos usar a relação de transformação, a tensão primário sobre a tensão secundário vai ser igual ao número de espira no primário a dividir pelo número de espira no secundário. Então, aqui, o primário, nesse caso, aqui, o primário é de quanto? É de 4.800 volts a dividir pela tensão do secundário. A relação de transformação, nesse caso, no primário nós temos 20 e no secundário nós temos 1. E já sabemos que Vs vai ser igual à tensão de base 3. Fazendo a mesma coisa, um sistema cruzado, vamos ter aqui a tensão de base, ou seja, a tensão do secundário, e multiplica 20, vai ser igual a 4.800 volts vezes 1. Então, aqui nós teremos a tensão Vs vai ser igual a 4.800 volts a dividir por 20. Este cancela com este. E essa tensão do secundário vai ser igual, neste caso, 480 por 2. 480 por 2, nós teremos simplesmente 240 volts. Isso implica dizer que a tensão de base na região 3 é de 440 volts, que também faz sentido, porque temos a presença de um transformador abaixador. Nós conseguimos dar conta que é um transformador abaixador de acordo com a relação de transformação. Então, agora vamos calcular os outros parâmetros. Já sabemos que a potência aparente de base é a mesma para toda a região, de 10 kVA. Então, a corrente de base 3 vai ser igual a quê? A corrente de base 3 vai ser igual à potência de base a dividir pela raiz de 3 vezes a tensão de base da região 3. Isso aqui vai ser igual a 10 vezes 10 elevado a 3. Vamos escrever aqui mesmo assim, 10 kV. 10 kVA a dividir por raiz de 3 vezes a tensão de base, nesse caso é 240. Isto aqui vai ser igual, vamos usar aqui a calculadora, 10 vezes 10 elevado a 3 a dividir por raiz de 3 vezes 240. Isto vai ser igual a 24,05 amperes. E para encontrar a impedância de base 3, vai ser igual a quê? Vai ser igual a tensão de base da base 3, né? A tensão de base na região 3, a dividir pela potência aparente. Isso vai ser igual a tensão de base na região 3, é de 240, isto aqui ao quadrado, a dividir pela potência aparente, que é de 10 kilovolts ampere. Então, isso aqui vai ser igual a quê? A 240 ao quadrado, a dividir por 10 vezes 10 elevado a 3. Isto aqui vai ser igual a 5,76 ohm. Esse ohm está meio feio. Assim está um pouco bonito. Então, aqui praticamente calculamos ou resolvemos a linha A desta questão, e no vídeo a seguir vamos ver a conversão, né, neste caso desse sistema em diagrama de reatância por unidade. Ok? Então, obrigado por chegares até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de deixar um like e não se esqueça de subscrever. Por quê?
Fazendo isso, você mostra ao YouTube que o nosso conteúdo é importante e subscrevendo-se no nosso canal, a subscrição faz com que quando eu posto um vídeo, tu sejas notificado pelo YouTube de que no canal Engenharia Academy tem um novo vídeo. Então, faça a subscrição para que estejas atualizado em primeira mão dos vídeos que vamos indo lançando. Ok? Estamos juntos e uma boa continuação.